E agora, para finalizar as nossas aulas de ação, a gente vai revisar alguns conceitos que a gente já viu anteriormente e vamos adicionar novos pontos que a gente vai ter que levar em conta para quando a gente for fazer as nossas análises, que vão servir de apoio para que você consiga se guiar enquanto estiver utilizando o Excel como uma ferramenta para atingir os seus objetivos. E eu também vou te dar alguns exemplos de outros softwares que a gente pode utilizar para adicionar mais utilidade para esses nossos dados, podendo eles ser utilizados para adicionar informações nessas nossas planilhas ou para visualizar elas de uma maneira muito mais dinâmica, conectada e que a gente consiga criar novas métricas de análise. E além disso, eu vou falar um pouco sobre metodologias de resolução de problemas e foco em resultados. E agora, começando pela coleta, a gente vê que a gente tem esse ponto novo aqui, que seria o aprimoramento no modo de coleta. E como exemplo, eu trouxe a utilização do software Power Apps, que é um software da Microsoft que permite que você crie aplicativos que vão registrar, alterar e até mesmo deletar dados que você vai ter na sua planilha ou em outra base de dados que você tiver especificado. Você pode utilizar ele no seu celular, no seu computador e até mesmo em tablets que você pode distribuir pela sua fábrica, por exemplo, para então agilizar processos e fazer o corte do uso de papel na linha de produção. E através dele você pode fazer algo similar como uma validação de dados. Ou seja, você vai permitir que as pessoas insiram apenas os dados da maneira que você quer nessa sua planilha. É muito importante que você procure sempre agilizar a maneira que você faz a coleta dessa sua informação e a maneira que você registra. Porque em muitos casos as pessoas costumam utilizar folhas de papel onde eles anotam a informação e então passam para a planilha. Por mais que isso funcione, com o passar do tempo acaba sendo uma perda de tempo muito grande, que pode ser substituído pelo Power Apps ou então até mesmo se você utilizar um Forms do Google Forms. Há diversas maneiras de você utilizar esses recursos para então conseguir colocar mais informação na sua planilha e cortar processos onde você teria que ficar anotando essa informação e então passando para o computador. E no final das contas não acaba agregando em nada no seu dia a dia. Agora na etapa de processamento a gente vê a respeito do envio e do recebimento. Tem a ver com a maneira do modo de coleta que a gente está utilizando e também com a maneira que a gente vai fazer com que esses dados entrem em contato com as nossas análises. Ou seja, eu preciso colocar aquela informação em algum local que eu tenha um acesso fácil e de preferência a conectividade com outras planilhas, porque não adianta a gente acabar salvando essa informação e toda vez que a gente precisar atualizar um gráfico ou algo do tipo, a gente tem que ficar baixando ela. Se a gente conseguir criar uma conexão direta, a gente sempre vai ter os dados atualizados sem ter que fazer nenhum processo manual para então corrigir isso. Agora, partindo para a parte da análise, a gente adicionou esse ponto chamado de KPIs, que pode ser traduzidos para indicadores. Nesse caso, é importante que você baseie todas as suas análises e as suas tomadas de decisões em KPIs. E um exemplo disso é caso a gente vá analisar a quantidade de vendas que a gente está realizando por mês dos nossos veículos, então a gente toma alguma medida baseada nos nossos dados, visando aumentar a quantidade de carros que a gente vendeu. O KPI que a gente vai utilizar vai ser o mesmo, vai ser a quantidade de carros vendidos por mês. Se a gente notar um aumento, a gente sabe que a gente teve sucesso naquela nossa ação. Porém, se a gente verificar que a gente não teve o resultado desejado, a gente pode analisar para ver se realmente a gente não conseguiu por causa que a maneira que a gente aplicou aquele conceito não estava correto, ou se foram alguns outros fatores externos que então prejudicaram esse nosso rendimento. E para embasar esse nosso conceito de utilização de KPIs, eu vou citar uma frase de William Edwards Denning, que foi um analista de dados muito influente e que tem tudo a ver com o tipo de análise que a gente está propondo aqui na Dados de Ação. A frase é: sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Isso pode ser visto em diversas áreas profissionais. Se a gente for ver, por exemplo, na área da ciência, onde diversas pesquisas são feitas em relação a diferentes temas, apenas quando você tem dados que apoiem aquela sua teoria, é que você consegue provar para os outros que ela é válida. E esse conceito também é muito utilizado nas indústrias, porque quando você vai tentar justificar alguma mudança, você não pode apenas falar que você vai tentar colocar aquilo em prática baseado na sua opinião, porque você acha que aquilo vai funcionar. Isso não é algo que a empresa consegue se basear para então justificar aquele investimento, ou até mesmo você pode não convencer as pessoas por causa que você não tem um embasamento muito bom. Agora, se você já utilizar indicadores que a própria empresa utiliza para outras tomadas de decisão, fica muito mais fácil para você convencer qualquer um daquela sua opinião. E uma maneira de você facilitar essa análise dos seus dados é através de análises avançadas. E essas análises podem ser feitas com aplicativos como o Power BI, que também é fornecido pela Microsoft e permite que a gente faça análises muito mais complexas do que no Excel. Porque nesse software podemos lidar com uma quantidade muito maior de dados de uma maneira mais rápida, criar correlações entre eles, além de utilizar uma outra linguagem de programação chamada de DAX, para lidar com aquela nossa informação de uma maneira mais avançada, criando conexões que antes você não conseguiria com Excel. E até mesmo você pode utilizar algoritmos de machine learning e inteligência artificial para lidar com essa sua informação. Então, quando você já tiver bases de dados fornecendo seus dados através de uma planilha do Excel, ou até mesmo de outras fontes, você pode começar a utilizar softwares como esse para fazer essas análises muito mais avançadas.
Agora, partindo para a parte de ação, a gente vê esse novo ponto chamado análise de viabilidade, que complementa um pouco aquele conceito que a gente viu anteriormente referente aos KPIs. Nesse caso, quando você vai propor algum projeto para alguém, você tem que mostrar que ele é viável. E uma maneira muito fácil de você fazer isso é mostrando em quanto tempo que a empresa vai retornar aquele seu investimento, e você também pode aplicar no conceito de margem de segurança. Por exemplo, se você verifica através dos seus cálculos que em 3 meses a empresa vai recuperar aquele seu investimento, é muito mais seguro que você fale que em cerca de 4 meses ela vai recuperar esse investimento, porque dessa maneira você tem uma folga para caso nem tudo ocorra da maneira que você deseja, e também você não será cobrado com a mesma intensidade após esses 3 meses. Você ainda terá um tempo de sobra para fazer os ajustes necessários. E para finalizar essas nossas etapas, vamos falar sobre os métodos de melhoria. E há diversos métodos que você pode encontrar na internet, e até mesmo em bibliografias que você pode estar aprendendo em alguns seus cursos. Esses métodos funcionam como essas etapas de ação que a gente está aprendendo nesse nosso curso, porém eles têm outros focos, como resolver problemas. E no caso que eu vou apresentar para vocês agora, se chama PDCA, onde é um ciclo de melhoria contínua, onde a gente sempre está procurando fazer melhorias e trazer benefícios para a nossa empresa. Nesse caso, a gente tem a primeira etapa, que é de planejamento. A gente pode relacionar ela com a coleta dos nossos dados, porque é ali que a gente vai ver o que a gente quer definir como objetivo, também como que a gente vai mensurar ele, seja através de KPIs ou através da coleta de dados, e então a gente vai começar a fazer uma análise nela para utilizar como um antes e depois da aplicação desse nosso projeto. No segundo passo, você realiza as ações, ou seja, depois do planejamento, você coloca em prática, você utiliza planilhas ou até mesmo os KPIs que a sua empresa já possui, para então verificar se você está ou não tendo sucesso nesse seu projeto. É aqui que você vai fazer toda a parte técnica da sua planilha, criando as correlações, as fórmulas, e então estabelecendo algo que você vai se basear para analisar aquele seu projeto. Falando em análise, a gente vai para a terceira etapa, que é da checagem desse nosso projeto. A gente vai verificar a eficácia do que a gente está fazendo. Por exemplo, se você tem um histograma e a tendência dele é de redução de custos, você sabe que você está tendo um resultado positivo. Porém, se os custos começam a aumentar, você vai ter que analisar se o seu projeto não está sendo eficaz ou se o responsável por esse aumento sejam outras variáveis desse seu processo e na realidade você está tendo resultados positivos. Porém, devido a algum aumento de volume ou algo do tipo que você não previu anteriormente, você não consegue ver em um gráfico simples aquela sua relação. Depois de ter verificado qual que é a causa de você não atingir os seus objetivos, a gente parte para os próximos passos, que é onde a gente vai agir naquele nosso problema. Então vamos verificar por que a gente não está tendo sucesso, ou caso a gente já tenha tido sucesso, a gente vai ver uma maneira de melhorar mais ainda, porque esse é um ciclo de melhoria contínua, você teoricamente nunca vai estar atingindo o perfeito. E como você já definiu planilhas, metodologias e indicadores que você está analisando, fica muito mais fácil para você colocar em prática essas suas ações e rapidamente verificar se está ou não tendo um resultado positivo. Eu recomendo que você utilize outras técnicas para você resolver problemas, como o Ishikawa, que também é conhecido como espinha de peixe, onde você vai verificar quais as possíveis causas para aquele seu problema, então agir em cima dele, e também a metodologia de Pareto, que é onde você começa a focar onde realmente você vai ter resultados. Essa aula vai ficando por aqui. Espero que com todo esse embasamento, tanto na questão de melhorias, quanto na questão de agir, ou seja, de trazer resultados baseados nos seus dados, você consiga ter o reconhecimento profissional através de resultados que você vai começar a embasar através dessas suas planilhas. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários das aulas, que eu estarei à disposição para ajudar vocês.